Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Para nós uma honra estarmos aqui para ministrar essa lição poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. E antes de começarmos a nossa aula neste domingo, vamos estar fazendo uma oração, pedindo a Deus a sabedoria, e o discernimento para esta lição dessa manhã. Eterno Deus, soberano Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Pai, que possamos aprender mais de Ti, que Teu Espírito Santo possa nos direcionar, ó Pai, na Tua palavra e entender e fazer-nos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição do nosso domingo é a lição de número 4, a lição desse semestre, onde nós estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. E a lição número 4, hoje, de 25 de abril, de 2021, dons de poder. O nosso textual nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de número 4 e 5. Os dons de poder, na verdade prática, são capacitações espirituais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Antes de iniciar a nossa lição, eu queria perguntar algo aos irmãos nessa noite, a respeito da fé. O que você entende por fé? A Bíblia nos diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela está fundamentada, baseada, para que possamos utilizar os dons espirituais e ministeriais que Deus entregou para a sua igreja. Nós vamos ver isso aqui, nessa lição. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também superou, e operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Mas esse poder, ele veio através de quê? De onde via esse poder? Lógico que de Jesus Cristo, mas através de quê? Através da nossa fé no Filho de Deus. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito dos dons de poder. Nós vamos ver como eles eram e são necessários, à vida da igreja. E se você deseja receber esses dons, se você deseja usá-los para a glória do nome do Senhor, isso é importantíssimo para nós, cristãos, servos de Deus. Atribuir, receber esses dons, esses atributos divinos e utilizá-los para o crescimento da obra de Deus. O primeiro dom que vamos falar nessa noite é sobre o dom da fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: o que significa a fé? O que você entende por fé? Vamos ver o que o comentarista nos diz. O que significa fé? Na epístola aos Hebreus, nós temos que Hebreus, capítulo número 11, versículo 1, diz assim: fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé. Por quê? A fé é a total confiança e dependência de Deus. A fé significa que você crê no sobrenatural, naquilo que é impossível aos olhos, naquilo que é impossível ao homem, mas é atingido, acontece através da fé no Filho de Deus. Fé significa confiar totalmente, plenamente em Deus. Isso significa fé. Nós vamos ver lá em Hebreus 11, que é chamado de a galeria dos heróis da fé, falando sobre muitos homens de Deus que, através da fé, conseguiram conquistar
obstáculos, romper obstáculos e conquistar cura e libertação. Na galeria dos heróis da fé, que nós vamos ver que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Como é que Deus vai operar nas nossas vidas, entre os homens? Através da nossa fé. A fé, ela também é um dom, distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, que chamamos de fé salvífica, né? Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, né? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre o quê? A edificação da igreja. A fé sempre vai trazer a edificação à igreja. Um crente que tem fé, ele consegue orar mais. Um crente que tem fé, ele busca mais ao Senhor, ele medita veementemente na sua palavra. De acordo com o teólogo Stanley Orton, a fé é milagrosa, ou seja, esse dom é uma fé milagrosa. O dom de fé, irmãos, é um dom sobrenatural, né? É um dom totalmente diferente. Vamos ver na Bíblia um exemplo de dom de fé, né? Que às vezes a gente fala assim, dom de fé, como seria esse dom de fé? Um exemplo bem claro de dom da fé é quando Moisés chega ali à beira do Mar Vermelho com os israelitas. E o que acontece? Moisés, ele não se desespera, os hebreus estão ali desesperados, agoniados. Moisés, você trouxe a gente até aqui, para o Mar Vermelho, para morrer aqui. E Moisés vira para o povo e diz, né? Acalmai-vos, verás o livramento que Deus nos proporcionará aqui, hoje ainda. Então, você vê que essa fé que Moisés possuía, ver acontecer o livramento de Deus sem o livramento ter acontecido, isso é dom, é o dom da fé. Acreditar, como vimos aqui no livro aos Hebreus, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Moisés não via o livramento, mas já estava esperando o livramento. Então, isso só se vê através do dom da fé. Amém? Então, sem fé, né, como a própria palavra nos diz, é impossível agradar a Deus. Vamos seguindo aqui, dentro desse assunto. Dons de curar. Vamos seguir para os dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural, né? Dons de curar. Deus é quem cura. Ele não cede os dons segundo o conselho da sua vontade, a sabedoria e no momento certo. Ou seja, muitas das vezes a gente quer que Deus cure logo, que Deus faça acontecer logo um milagre, mas muitas das vezes não é no nosso querer, não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Nele está toda a soberania, nas mãos dele está todo o poder. Então ele sabe um momento certo em que deve fazer, em que vai acontecer a cura. Então não adianta a gente às vezes querer apressar as coisas. Eu quero te lembrar que o nosso Deus, ele é chamado também de Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? O Senhor que cura. Então, nele está todo o poder, nele está toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A concessão desses dons à igreja significa que o quê? É a confirmação do Evangelho. Tudo aquilo que nós pregamos se concretiza através dos dons espirituais, através do sacrifício de Cristo Jesus, ressuscitando ali, depois de morto na cruz do Calvário. Então, tudo isso
é confirmação do poder de Deus, dos dons de Deus, através da fé. Então, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Então, a fé, os dons através da fé, é a confirmação de tudo aquilo que nós pregamos, de tudo aquilo que nós ensinamos, de tudo aquilo que nós passamos a acreditar através do evangelho de Cristo Jesus. Amém? A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Exatamente isso. Por quê? Todos nós somos pecadores. E como um homem pecou, como o pecado entrou por um homem, assim por um homem também veio a redenção, que é Cristo Jesus. Mas nós estamos sujeitos, mesmo possuindo os dons de cura, estamos sujeitos a adquirir uma doença, né? Estamos enfrentando aí uma pandemia e muitos crentes adquiriram o coronavírus, mesmo tendo dons espirituais, mesmo acreditando em Deus. Por quê? Talvez possa até surgir essa dúvida, mas deixa eu te dizer, todos nós estamos em um corpo corruptível, um corpo que está sujeito a essas doenças, né? Por causa do pecado. Então nós não estamos livres de não sermos acometidos dessa doença, né? Não estamos isentos, não. Podemos adquirir a doença, podemos nos curar, mas também podemos chegar a falecer, como muitos irmãos, muitos pastores veio a falecer através dessa terrível doença que é a Covid-19. Mas nós temos que ter a certeza que naquele grande dia nós ressuscitaremos e nós teremos o nosso corpo transformados em corpos incorruptíveis, onde a doença não vai nos tragar, onde a morte não vai nos tragar, nem mal algum nos atingirá, porque seremos semelhante a Ele, a Jesus Cristo. Amém? A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja, né, da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso. Por mais que nós consigamos alcançar a vacina para imunizar, né, para sermos imunizados, eu estou falando da Covid-19, mas poderia ser qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade, né? A medicina pode conseguir um paliativo, mas somente Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Então, o homem não consegue atingir nesse limite. O homem tem que entender isso que, né, nós somos limitados, somos seres limitados e dependemos inteiramente e exclusivamente do Todo-Poderoso. Amém? Dons de curas. No grego, a palavra dons e curas estão no plural. Alguns entendem que isso significa que há uma variedade de formas desse dom. Entre os que pensam assim, há quem entenda que certas pessoas têm um dom de curar um tipo de doença ou enfermidade, ao passo que outros curam outro tipo. Filipe, por exemplo, foi especialmente usado para curar o quê? Os paralíticos e os coxos. Mas aí você vê Jesus no Novo Testamento curando uma série de enfermidades, né? Cegos, coxos, mancos, ressuscitando mortos. Então, nós vemos que os dons espirituais são vários. Então, ainda outros entendem que toda cura é um dom especial. O dom é para o enfermo que tem a necessidade, né? Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo não torna os homens curadores, pelo contrário, ele providencia um novo ministério de cura para cada necessidade. Então, há diversidade de dons, né? E também há dons de curas, né? Por exemplo, pode haver a cura para o Covid, a cura para a AIDS, a cura para o câncer. Então, há dons de curas, independente da doença, há um dom, né,
do Senhor para a enfermidade. O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, este dom realiza o quê? Obras extraordinárias. Além do poder humano, o dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Nós vamos ver um exemplo bíblico disso, o ministério de Jesus. O ministério de Jesus Cristo na terra foi marcado por diversos milagres. Jesus realizou vários milagres, e a Bíblia chega a relatar que houve muitos outros milagres que não foram descritos, né? Mas logo se arquitetaram o quê? A morte de Cristo Jesus, né? Porque ele estava ali curando os enfermos, estava sarando, e isso incomodava as pessoas daquela época. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilhas no ministério de Jesus, como que a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? A ressurreição da filha de Jairo, a menina que estava enferma e acabou morrendo. Jesus chegou lá e ressuscitou. A ressurreição de Lázaro, como nós falamos, isso são maravilhas, dons de maravilhas, né? Jesus operou essas maravilhas. O cego Bartimeu, um homem que era cego de nascença, não conseguia enxergar, mas o Senhor chegou ali e o curou. Então, isso é uma maravilha, né? Um homem que estava ali, sentado ali, à beira do caminho, muitas pessoas o conheciam, sabiam que ele nasceu cego, que ele não enxergava, mas Jesus chega ali e traz a cura para aquele homem, e ele passa a enxergar, né, a partir daquele momento. Então nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem todo o poder, e nada é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível para ele, e para nós tudo é possível ao que crê. Quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, né, viverá. Ou seja, aquele que crê em Jesus, aquele que confia, aquele que tem a sua fé depositada no Senhor, confiando no Senhor, ainda que esteja morto, ele ressuscitará. Nós vamos ver aqui no terceiro ponto do segundo tópico, distorções no uso dos dons de curar e da operação de maravilhas. Será que existem essas distorções? O cristão, olha só que observação importantíssima, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos, como nós vemos aí fora, né? A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Se o senhor fizer isso, se o senhor curar fulano, não. Uma coisa é um voto, outra coisa é você barganhar com Deus, tá? Quem somos nós para exigir tal coisa, né, do nosso Deus? Nós somos seres humanos, limitados. Temos que lembrar que todo o poder está sobre ele. A nossa relação com Deus não se dá com barganha, como eu falei. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus, o que seria de nós? O que seria das nossas vidas sem a misericórdia dele? Devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, né? Como está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo número 5, o versículo 14, né? Que oremos pelos enfermos e oremos uns pelos outros. Deus vai agir no momento dele, no momento certo dele. A gente sabe que às vezes é um sofrimento para uma pessoa, é uma dor, né? A gente vê alguém sofrendo, mas o que a gente pode fazer é orar, né? Quantas pessoas estão deixando seus entes queridos nas UTIs dos hospitais e não podem ver por causa dessa doença? O que nós podemos fazer? Dobrar os nossos joelhos, orar, apresentar a Deus a vida de cada um dessas pessoas, né? A nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. A única coisa que nós podemos fazer é interceder, apresentar a Deus a vida de cada um para que isso ocorra, né? O ser humano pensa que pode superar a Deus, mas nós não podemos superar a Deus. A humanidade precisa conhecer, como nós já
falamos aqui a respeito disso, né? Os dons espirituais e os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja, e não como algo que a gente vai usar contra os nossos princípios cristãos, barganhando contra Deus, vendendo o milagre, vendendo a cura. Não, de graça recebeis, e graças também nós vamos passar isso adiante, de graça também nós vamos entregar isso adiante. Bem, para a gente poder fechar aqui o nosso conteúdo da nossa lição, né, eu quero destacar essa diferença entre dom de fé e a operação de milagres. A operação do dom da fé tem algo semelhante ao dom de operação de milagres, mas esses dons, eles se distinguem, né? São dons diferentes, pelo fato de o dom de fé operar sem que às vezes seja visto o seu efeito instantâneo. E como a gente falou a respeito de Moisés tinha o dom da fé. Ele não viu o mar se abrindo, mas o mar se abriu. Ele nem sabia que o mar ia se abrir, mas ele confiava no Deus. Isso é o dom da fé. A gente não está vendo o milagre acontecendo, mas nós já estamos crendo que ele vai acontecer. Então, há essa diferença entre a operação de milagres, né? Quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, disse: nunca mais coma algum fruto de ti, alguém come algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Os discípulos simplesmente ouviram a palavra de Jesus. Parecia que nada havia acontecido. Entretanto, passando eles pela manhã, viram que a figueira secou. Olha só. Enquanto o dom de operação de milagres tem ação instantânea, o dom da fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo instantâneo, mas são espetaculares isso, né? São coisas incríveis. Então, há essa diferença. O dom de fé é aquele dom que você já está crendo no sobrenatural, você não viu, mas vai acontecer. E o dom de cura, né? Que é o de milagre ali, aquela coisa que é instantânea, né? Eu já vi vários testemunhos de pessoas sendo curadas, né, de câncer, sendo curadas do estômago, sendo curadas até, quem sabe, de uma pequena dor de cabeça. Nós vemos Deus agindo, né, na vida do cristão, daquele que teme a Deus. Então, os dons de poder são para que o mundo creia nesse evangelho que estamos professando, que é o evangelho de Jesus Cristo. Conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se disso. Os dons pertencem a Deus. Todo o poder está nas mãos dele. O nosso dever é orar pelo nosso irmão, impor as mãos, pedir a Deus que entre com a providência, que faça o seu agir, mas não determinar, não colocar prazos, né? Não, isso não está na nossa alçada, porque se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também continua sendo Deus. Todo o poder está nas suas mãos. Amém? Que Deus possa, assim, estar abençoando cada irmão, cada irmã, cada crente, cada pessoa que assistiu essa aula. Que Deus seja contigo e continue te abençoando. Que se você não possui o dom de cura, passe a buscar, passe a pedir ao Senhor esse dom de cura e dom de poder, que é a confirmação do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.